Entre a lama e a esperança. Acampamento de Blois, 25 de abril de 1429. O vento soprava frio sobre o acampamento francês, carregando consigo o cheiro acre de madeira queimada, sangue coagulado e podridão. A lama encharcada pelas chuvas recentes misturava-se às pegadas pesadas dos soldados, impregnando-se em suas vestes e armaduras. Homens famintos e exaustos espalhavam-se em grupos ao redor de fogueiras fracas, tentando extrair algum calor das chamas instáveis. O ar estava saturado pelo cheiro azedo de suor e vinho barato, um cheiro que se misturava ao hálito dos soldados que bebiam para esquecer que talvez aquele fosse seu último dia. O acampamento de Blois não era um local fortificado. Era um reduto provisório, instalado próximo às margens do rio Loire, para reunir forças antes de marchar para Orleans. Composto por cerca de 4.000 homens, entre cavaleiros, besteiros, lanceiros, mercenários e camponeses recrutados à força, o local fervilhava de atividade. Carroças carregadas de trigo, cevada e vinho eram descarregadas. Homens afiavam suas armas sob a luz das tochas, e os mais velhos rezavam diante de pequenos altares improvisados. As tropas estavam organizadas conforme a hierarquia militar. No centro do acampamento, tendas maiores, decoradas com brasões da nobreza, abrigavam cavaleiros e homens de armas. Ali, os oficiais discutiam estratégias e desfrutavam das melhores rações de comida. Nas fileiras intermediárias, os besteiros e lanceiros repousavam em grupos, suas tendas de lona simples estendidas sobre o chão lamacento. Alguns jogavam dados em silêncio, outros afiavam lâminas curtas, enquanto alguns simplesmente fitavam o vazio. Na periferia do acampamento, longe do conforto e das fogueiras centrais, estavam os camponeses recrutados à força e mercenários de má reputação. Suas tendas eram frágeis, feitas de panos velhos amarrados com cordas. Era ali que Louis de Montreuil estava. Os rios de esgoto e fezes corriam por valas abertas no solo, misturando-se à terra molhada. A água potável era armazenada em tonéis improvisados, infestados de larvas e sujeira. O pão distribuído aos soldados era duro como pedra, e a carne salgada precisava ser fervida várias vezes para remover o gosto rançoso. As noites eram piores. O frio cortante da primavera fazia com que os soldados se enrolassem em seus mantos, enquanto lobos e corvos rondavam a escuridão, atraídos pelo cheiro de morte. As patrulhas estavam sempre em alerta, pois desertores e saqueadores tentavam se infiltrar no acampamento em busca de comida. Louis de Montreuil, um jovem camponês transformado à força em soldado, sentava-se sobre um pedaço de lenha úmida, mastigando com dificuldade um pedaço de pão duro. O pão era uma rocha seca entre seus dentes, e ele teve de umedecê-lo com um gole de vinho ralo para evitar que engasgasse. Seu estômago roncava. A comida era escassa, e o que chegava ao acampamento era quase sempre bolorento ou estragado. O cheiro de carne defumada, guardada para os oficiais e cavaleiros, fazia seu estômago se contrair de inveja. Ele observou ao redor. A guerra havia transformado todos ali em espectros de homens. Cabelos desgrenhados, barbas sujas, roupas remendadas. Muitos usavam faixas manchadas de sangue nos braços ou nas pernas, cicatrizes de ferimentos recentes. O exército francês estava cansado, desesperado e à beira do colapso. Louis nunca fora guerreiro. Antes da guerra, era um simples lavrador, que passava os dias arando terras de um senhor feudal, sonhando em um dia ter suas próprias colheitas. Mas então, os recrutadores passaram pela vila, pegando todos os homens capazes de segurar uma lança. Ele foi arrastado para essa guerra que parecia interminável, uma guerra que não era sua. Pior ainda, estavam perdendo. A derrota iminente. Desde outubro de 1428,
Os ingleses sitiavam Orleans, bloqueando a cidade com uma série de fortificações de madeira e torres de vigia. Comandados por Thomas Montagu, conde de Salisbury, os ingleses controlavam as principais estradas, impedindo que suprimentos e reforços chegassem aos franceses. O exército inglês contava com cerca de 5.000 soldados bem treinados, incluindo centenas de arqueiros longbowmen, cujo alcance e precisão tornavam cada confronto um massacre. Eles não precisavam lutar corpo a corpo, bastava chover flechas sobre os franceses até que não sobrasse ninguém. Os franceses tentaram romper o cerco diversas vezes, mas cada tentativa resultou em uma derrota sangrenta. A moral estava destruída. Os soldados murmuravam à noite sobre desertar antes de serem massacrados como cães. Outros diziam que era melhor render-se do que ser empalado nos campos ingleses. Louis ouvia tudo calado, sua mente pesando entre o medo e a resignação. E então, os rumores começaram. Uma jovem camponesa vinda do nada, uma donzela que ouvia vozes divinas, uma líder enviada por Deus para salvar a França, Joana d'Arc. No início, Louis riu. Como poderia uma jovem, uma mulher, mudar o curso de uma guerra que já durava quase um século? Os soldados zombavam dela em conversas noturnas, entre goles de vinho barato, chamando-a de louca ou bruxa, mas ao mesmo tempo, algo na história parecia diferente. Havia esperança nos olhos dos soldados mais velhos, homens calejados que já haviam visto dezenas de batalhas e perdido toda a fé. Então ela chegou. A chegada da donzela. O vento cortante da manhã fez as bandeiras tremularem quando Joana d'Arc adentrou o acampamento. Ela não era o que Louis esperava. Não havia fraqueza em sua postura. Ela cavalgava com firmeza, envolta em uma armadura brilhante que parecia pesada demais para uma mulher tão jovem. Mas o que mais impressionava não era sua armadura, era seu olhar. Seus olhos eram de aço. Não havia dúvida, não havia medo. Quando Joana desmontou e ergueu seu estandarte branco, um silêncio tomou conta do acampamento. Os soldados que antes murmuravam insultos e zombarias, agora a encaravam em reverência silenciosa. Ela caminhou entre eles, os passos firmes no solo enlameado, passando por Louis. Por um instante seus olhos se encontraram. Louis sentiu algo inexplicável. Era como se ela enxergasse através dele. E então, ela falou: "Filhos da França, levantem-se, pois Deus não nos abandonou." E Louis, sem perceber, deu um passo à frente. O cerco a Orleans, 29 de abril de 1429, Orleans, França. A cidade de Orleans estava à beira do colapso. Por 6 meses, os ingleses mantiveram o cerco, fechando todas as rotas de suprimentos e pressionando os franceses à rendição. As muralhas da cidade estavam rachadas pelo impacto constante das bombardas inimigas, e dentro dos muros, a fome corroía a resistência dos soldados e cidadãos. A população, reduzida à miséria, comia qualquer coisa que pudesse ser mastigada. Cães, ratos, ervas selvagens e até couro fervido de velhos cinturões eram transformados em refeições improvisadas. Os cadáveres de soldados mortos eram jogados nas valas comuns, mas muitos eram desenterrados por os mais desesperados em busca de algo para comer. O ar dentro da cidade era irrespirável, um misto de pólvora, carne em decomposição e fezes. As ruas estavam cobertas de lixo e corpos, enquanto os feridos gemiam em cantos escuros esperando a morte. As igrejas estavam lotadas de pessoas rezando por um milagre, mas a fé se esvaía a cada dia. E do lado de fora, os ingleses esperavam pacientemente, certos de que a cidade não aguentaria por muito mais tempo. O exército inglês, um inimigo formidável. O exército inglês, sob o comando de William de la Pole, conde de Suffolk, e John Talbot, conde de Shrewsbury,
contava com aproximadamente 5.000 soldados bem equipados, entre arqueiros, lanceiros e cavaleiros montados. A maior vantagem dos ingleses, contudo, não era a cavalaria ou a infantaria, mas sim os temidos longbowmen. Os arqueiros longbowmen ingleses eram a elite da guerra medieval, treinados desde crianças para disparar flechas de freixo com pontas de aço, capazes de perfurar armaduras a mais de 200 metros de distância. O simples som das cordas das longbows sendo puxadas já era suficiente para fazer os soldados franceses hesitarem. Além dos arqueiros, os ingleses haviam construído fortificações externas, conhecidas como bastilhas, ao redor de Orleans. Essas torres de madeira fortificadas abrigavam guarnições que vigiavam todos os acessos da cidade e dificultavam qualquer tentativa de resgate. Entre as bastilhas mais importantes estavam Bastilha de Saint-Loup, a leste da cidade, servia como ponto de observação e fortaleza de artilharia. Bastilha de Saint-Jean-le-Blanc bloqueava reforços vindos do sul. Bastilha de Tourelle, localizada na ponte sobre o Loire, era a mais fortificada e estratégica. Orleans estava cercada por todos os lados, e os franceses sabiam que romper o cerco era quase impossível sem reforços. A chegada dos reforços. Joana entra em cena. Na noite de 29 de abril de 1429, o exército francês, liderado por Joana d'Arc e o bastardo de Orleans, Jean de Dunois, chegou aos portões da cidade. Cerca de 4.000 soldados franceses, incluindo lanceiros, besteiros e cavaleiros, acompanharam o avanço pelo rio Loire em um comboio de barcos carregados de suprimentos e munição. A chegada inesperada de Joana inverteu o ânimo dos defensores que estavam à beira do desespero. Louis de Montreuil estava entre os soldados que marchavam ao lado de Joana. A visão da cidade sitiada era aterradora. As muralhas estavam esburacadas, bandeiras rasgadas tremulavam sobre os telhados e chamas ainda ardiam nas torres destruídas por bombardeios ingleses. Enquanto atravessavam o rio Loire em barcos pesados, Louis sentiu o coração acelerar. Os barcos estavam carregados de farinha, pólvora e flechas, mas se fossem descobertos pelos ingleses, seriam massacrados antes mesmo de desembarcar. A tensão era sufocante. De repente, uma flecha cortou o ar e se cravou no casco do barco ao lado. Os ingleses haviam notado o movimento. "Depressa! Remem! Remem!" gritou um dos oficiais. Os soldados franceses remaram com toda a força, enquanto flechas caíam ao redor, ricocheteando na madeira e perfurando alguns homens. Alguns barcos começaram a afundar, mas o grosso da tropa conseguiu alcançar as muralhas da cidade e entrar pelo portão sul. O primeiro ataque, a investida à Bastilha de Saint-Loup. No amanhecer de 4 de maio de 1429, Joana e os comandantes franceses organizaram o primeiro ataque ofensivo contra os ingleses. O alvo era a Bastilha de Saint-Loup, uma fortaleza que impedia a chegada de reforços do leste. O plano era simples, mas arriscado. A artilharia francesa atacaria a Bastilha de longe, quebrando suas defesas. Besteiros e lanceiros avançariam em formação, protegidos por grandes escudos pavises. A cavalaria aguardaria uma abertura para carregar contra os ingleses. Louis estava na linha de frente. Ele segurava sua espada curta, a palma suada dentro da luva de couro. O medo apertava seu peito, mas ele sabia que recuar significava deixar Orleans perecer. Quando as bombardas francesas rugiram, lançando projéteis de pedra contra a fortaleza, o campo de batalha se transformou em um inferno. Os ingleses responderam rapidamente, disparando suas longbows de dentro das torres. Flechas negras caíram como chuva, atingindo escudos, carne e aço. Louis avançou com os soldados, sentindo o estrondo do impacto das flechas nos pavises. Os soldados gritavam enquanto eram perfurados, tombando na lama ensanguentada. Joana estava na frente, segurando seu estandarte.
Não parem, a vitória nos espera! Os franceses se chocaram contra os ingleses, espadas cortando o ar, lanças perfurando peitos, sangue manchando a terra. Louis desviou de um golpe de machado e cravou sua lâmina no peito de um arqueiro inglês, sentindo o sangue quente escorrer por sua mão. Após horas de combate brutal, os franceses tomaram a Bastilha. Orleans ainda estava cercada, mas pela primeira vez em meses, os franceses haviam vencido uma batalha. Após horas de combate brutal, os franceses tomaram a Bastilha. Orleans ainda estava cercada, mas pela primeira vez em meses, os franceses haviam vencido uma batalha. O legado do ataque. Joana ganha força. A vitória fez algo que nenhuma outra batalha conseguira até aquele momento. Os ingleses começaram a temer Joana. Os soldados murmuravam sobre uma força divina protegendo a donzela. Os franceses, antes desmoralizados, agora a seguiam como se fosse um anjo vingador. Louis, sentado sobre um barril de pólvora, limpava o sangue da lâmina. Ele não era mais um camponês. Agora era um soldado de Joana d'Arc. E ele lutaria até o fim. A última resistência, o ataque à Bastilha das Tourelles. 6 de maio de 1429, Orleans, França. A vitória na Bastilha de Saint-Lô trouxe um sopro de esperança para os franceses, mas o cerco ainda estava longe de acabar. O verdadeiro obstáculo era a Bastilha das Tourelles, uma fortaleza impenetrável construída na extremidade sul da ponte de Orleans, sobre o rio Loire. Se a Bastilha das Tourelles caísse, o cerco se desmantelaria. Se falhassem, toda a resistência seria esmagada. Os ingleses sabiam disso. Dentro da fortaleza, mais de 600 arqueiros e homens de armas ingleses estavam entrincheirados, protegidos por muros de madeira reforçados, valas profundas e barricadas de pedra. Do alto das torres, os longbowmen esperavam silenciosamente, suas flechas prontas para cortar o céu. Os franceses não podiam esperar. O tempo era inimigo. A marcha para a morte. Na manhã de 6 de maio, Joana reuniu suas tropas para o ataque final. 2.000 soldados franceses, entre besteiros, lanceiros e cavaleiros, estavam prontos para o combate. Bombardas e catapultas foram arrastadas para as margens do rio, enquanto engenheiros improvisavam pontes móveis para atravessar os fossos. Louis estava na linha de frente, com os pés afundando na lama. O cheiro de pólvora e metal fervia no ar. Joana montou seu cavalo e ergueu seu estandarte branco, manchado de poeira e sangue seco. Homens de França! Lutamos não apenas por uma cidade, mas por todo o nosso povo. Sua voz cortava o ar como um trovão. Os soldados gritaram em resposta, batendo lanças contra escudos. Era agora ou nunca. O inferno começa. O primeiro estrondo das bombardas sacudiu o campo de batalha. As pedras disparadas contra as muralhas das Tourelles faziam a madeira estalar como ossos quebrando. Os franceses avançaram sob uma tempestade de flechas. As longbows inglesas cantavam, e os primeiros homens caíram antes mesmo de alcançar a fortaleza. Flechas cravavam-se nos escudos, nas pernas, nos pescoços. Louis ouviu os gritos de dor ao seu redor, mas continuou correndo. Os primeiros franceses conseguiram atravessar o fosso, escalando as barricadas. O combate virou uma carnificina. Espadas batiam contra aço, lanças quebravam, homens eram empurrados contra o rio e se afogavam na lama ensanguentada. Louis bloqueou um golpe de machado, contra-atacou e cravou sua lâmina na axila exposta de um arqueiro inglês. O sangue espirrou quente sobre seu rosto. Acima deles, os ingleses despejavam óleo fervente sobre os franceses. Homens queimavam vivos, suas peles descascando enquanto gritavam por misericórdia. E Joana continuava avançando. O momento decisivo. Joana é ferida. Por horas, os franceses bateram contra a fortaleza, sem conseguir rompê-la.
O moral começava a fraquejar. Foi então que aconteceu. Joana avançou até as muralhas, segurando seu estandarte. O mundo pareceu parar. De repente, o som seco de um projétil cortou o ar. Uma besta disparou. A flecha atingiu Joana no ombro, atravessando sua armadura. Ela caiu de joelhos, o estandarte escorregando de seus dedos. Por um instante, o silêncio tomou conta do campo de batalha. Os franceses vacilaram. Alguns recuaram. Louis viu o terror nos olhos dos soldados. Se Joana morresse, a França morreria com ela. Seu corpo se moveu antes que sua mente pudesse pensar. Ele correu até o estandarte e o ergueu. "Ela ainda está de pé!" gritou com toda a força dos pulmões. Outros soldados o seguiram. Joana, ferida, tentou se levantar. Seus olhos ardiam com fúria e dor. "Voltem à luta!" Sua voz saiu rouca, mas forte o suficiente para ser ouvida. Os franceses gritaram. E então o verdadeiro assalto começou. A queda das Toureles. Com uma fúria recém-descoberta, os franceses atacaram sem hesitação. Escalaram as muralhas, destruíram as barricadas, lançaram lanças e machados contra os defensores ingleses. O combate virou um massacre. Os ingleses, vendo a determinação dos franceses, começaram a fugir para a outra margem do rio. Alguns tentaram escapar pela ponte, mas os canhões franceses a bombardearam, derrubando-a e jogando dezenas de soldados ingleses na água. A vitória e a transformação. Quando o último arqueiro inglês caiu, os franceses soltaram um grito ensurdecedor. Dentro da cidade, os sinos das igrejas tocaram sem parar, enquanto cidadãos e soldados se abraçavam em lágrimas. A notícia da vitória espalhou-se por toda a França. Os ingleses nunca mais seriam os mesmos. Seu domínio começava a desmoronar. E Joana d'Arc, antes apenas uma camponesa, tornou-se a salvadora da França. Para Louis, porém, a guerra não havia acabado. Agora, ele sabia no que acreditava e estava pronto para a próxima batalha.